Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Iniciando mais um momento do nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, na companhia de amigos tão queridos, Diógenes Chaves, Jorge Brandão, na companhia de vocês que nos assistem, nos acompanham nesse momento, nesta hora, junto da espiritualidade amiga, que nos inspira nesse trabalho, nesses momentos de reflexão, que hoje se dão pelos caminhos do Mestre, pelos caminhos de Jesus. Vamos tratar de dois momentos da vida do Cristo, uma parábola contada por ele, a parábola do filho pródigo, e também um instante onde ele nos possibilita, esse ser de rara grandeza, rara beleza, nos possibilita uma reflexão ímpar, naquele episódio em que ele convida Lázaro a se levantar, e que para nós é um questionamento até hoje, no sentido de que maneira o Mestre nos convida a levantar todos os dias, a andar, a mudar padrões de comportamento e iniciar uma caminhada nova nesta vida, nessa etapa evolutiva que estamos vivendo. E hoje iniciamos então, nesse primeiro bloco, com uma reflexão que Jesus nos convidou a fazer a respeito do filho pródigo. Aquela passagem, aquele episódio onde no contato com dois filhos, um pai estabelece um vínculo e uma relação de reflexão para todos nós. O que temos a pensar sobre essa parábola do Cristo, Jorge Brandão? Bom, cumprimentando a todos, né, que nos honram aí com a sua presença pela TV, acompanhando pela TV, pelo YouTube, pelas redes sociais, né, isso é muito importante. Sem a presença de todos vocês, nosso programa não teria sentido. E nós estamos aqui para aprender juntos, né? Então, as parábolas de Jesus, é interessante a gente refletir que Jesus fazia provocações sempre através das suas parábolas, né? Ele sempre que era criticado, né, que os fariseus, os publicanos, as pessoas criticavam ele lançava uma parábola para provocar uma reflexão. O mesmo processo semelhante ao de Sócrates, né? Acho que Sócrates e Jesus têm muita pergunta, tem que formular a pergunta. Ele respondia uma pergunta com outra pergunta, para que a pessoa pudesse refletir, pudesse pensar sobre aquilo, né? Então isso é muito interessante nas parábolas. E esta parábola do bom samaritano, não, desculpe, do filho pródigo, é muito conhecida tanto quanto a do bom samaritano. São as parábolas, eu acredito assim, que são mais reflexionadas, mais lidas, né? E esta parábola do filho pródigo, ela nos traz reflexões, muitas reflexões que eu acho que nós temos para fazer hoje, que é primeiramente o arrependimento humano, né? Que todos nós podemos nos arrepender. Segundo, a questão do pai, Deus, que Jesus colocou Deus como um pai de amor, não é aquele pai vingativo, né? Não é aquele pai que castiga, né? Para nós termos esse ânimo, essa coragem de retornarmos a ele sempre que nós nos perdemos, né? E também a questão do perdão, né? A importância do perdão. Então ele foi em direção ao Pai, né, buscando esse perdão, acreditando nesse perdão. E ainda tem mais uma reflexão dentro dessa parábola, que é a questão do irmão, né, que de repente ele ficou naquela zona de conforto dele, né, e quando a gente não é testado, e ali ele estava tudo certo para ele, né, ele seguindo o pai, tudo ok, de repente há um imprevisto, o irmão volta, e aí a reação dele é totalmente inesperada, né? Por isso a importância, nós já falamos isso aqui em outros encontros, a importância da convivência, de nós estarmos constantemente convivendo para nós podermos nos conhecer melhor. O que tu acha, Jorge? Exatamente. Essa parábola do filho pródigo, ele nos traz uma reflexão muito profunda, principalmente pelo momento que essa geração está passando, que a humanidade está passando, né? Que a gente tem testemunhado que parece que está tendo uma maior preferência pelas coisas materiais. E esse afastamento, né, da realidade espiritual. Quando o filho pródigo ele se afasta do pai dele, ele pega essa herança ainda em vida, como simbolizando é como se eu quisesse a minha herança agora, já. E eu não tenho a paciência de esperar os resultados da maneira
vamos dizer assim, correta, certa, é o imediatismo também, né? De eu querer, pelo imediatismo, eu querer satisfazer todos os meus desejos mais imediatos e sem querer refletir sobre as consequências. E o que acontece? No momento que ele recebe a herança dele, ele dá no pé, vai viver a vida dele, né? De maneira meio que inconsequente. Só que o que acontece lá na frente? Ele não se dá bem, ele acaba perdendo todo o dinheiro. Colocando tudo fora. Coloca tudo fora, com vícios, com festas. E aí o que acontece? Neste caso, a ficha caiu. Em tantos outros casos, a ficha não cai. Essa caiu pela dor, né? Caiu pela dor. Então, é bem nesse sentido, né? Nesse caso, nesse filho, o sofrimento fez efeito. Porque ele tomou consciência e retornou, né? Para a ajuda do seu pai. E o seu pai se alegrou porque, poxa, que bom, né? Que ele tomou conhecimento disso, tomou ciência disso e está voltando para buscar ajuda. Mas, como o Jorge falou, a questão do irmão... É como se tivesse um sentimento ali de que errou, vai ter que ser punido. E aí eu lembro daquelas entrevistas que acontecem muito, né? Que, sei lá, algum bandido fez um mal para minha mãe, para meu pai, para alguém que eu gosto muito. E daí quando a pessoa vai entrevistar, diz, olha, o que você tem a dizer? Eu quero justiça, mas é aquela justiça com sangue nos olhos. Justiça tipo vingança. Entendeu? Que claro, a gente não tá aqui para julgar, porque a gente não sabe como que a gente se comportaria no lugar também, porque imagina, né? Mas só pra gente ter uma noção, tá, mas parei um pouquinho, eu também não vou me alegrar, sabendo que o meu irmão tá voltando, e refletiu, e aprendeu. Não tem que aceitar ele, que isso, eu que tô aqui do teu lado sempre, tu... Né? Mas daí ele representando Deus, né? O nosso Pai maior, dizendo, não, todos são iguais. Né? Tu tá aqui do meu lado sempre, eu sei que tá aqui junto. O que é meu é teu. Né? De todos nós. Então, é uma mensagem muito bacana. Assim. Legal, né? Legal. E... Essa parábola registrada por Lucas, ela traz uma reflexão do Cristo que quebra padrão de comportamento na época, né? E essa reflexão, expressão da parábola que você traz, Diógenes, é importantíssima, porque é importante observar o contexto daquele momento em que Jesus traz essa parábola também. Não era comum se lidar com herança em vida. Era algo que não acontecia na sociedade daquela Exatamente. época. Não se tratava de herança antes da morte de alguém. Então, emblematicamente, simbolicamente, naquele instante, Jesus buscou também trazer a reflexão sobre o que se passa na mente daquele jovem que foi o filho mais novo, que pediu sua parte da herança e, emblematicamente, matando o pai em vida. Eu quero minha parte já antes bem simbólico, de né? todo o processo ocorrer. Para mim, é como se já tivesse morrido essa etapa da minha vida terminado e agora eu começo uma nova história e eu quero minha parte, quero meu quinhão. Né? E o pai, na grandeza que tinha, naquela reflexão trazida pelo Cristo, possibilita um ambiente de crescimento para todos ali. Né? Esse pai mais lúcido, representando Deus, entendendo a necessidade do filho mais velho, que, pela lógica, deveria ter mais experiência, mais consciência, mais compreensão, mais caridade, mais vivência, ter sido mais talhado, mais preparado. E Jesus ali já quebra com aquela lógica, com aquele padrão. Não é a realidade. Idade não significa nada. Tempo de história não significa grandeza espiritual. Já começa uma reflexão bastante interessante, que é essa que você trouxe com relação a realmente o que representava aquele filho mais velho na parábola que o Cristo traz. E aquele filho mais novo, né, realmente em seu temperamento adolescente, rebelde, rompendo com o padrão e matando o pai em vida. Destruindo uma história, desconsiderando toda a experiência, todo o exemplo do mais velho que chegou antes, que estava ali se dedicando também. Então, realmente nos convida a uma série de reflexões. Ele saindo para a vida, saindo para as orgias e as facilidades do mundo, realmente encontra ali um estanque, né? Sim, A dor. sim. Exatamente, isso traz tantas reflexões. Eu vi uma reflexão do Arthur Valadares sobre também a questão do pai, né? Pai como um Deus de amor, né? Aí o Arthur pergunta, né? Por que ele não colocou a mãe? Que a mãe é amor,
né? Porque a mãe tem que rever o contexto da época, né? Porque naquela época a mulher simbólico, né? não tinha vez, né? Não tinha vez. E os pais eram muito rigorosos, né? Então ele tentou humanizar mais, trazer mais amorosidade para a figura do pai, né? Comparando com Deus, né? Então esse é o contexto da época. E é interessante, eu acho que a maioria das pessoas conhece essa parábola, né? Mas só para nós relembrar, né? O pai que tinha uma fazenda, tinha 2 filhos, e um que trabalhava muito, ambos trabalhavam, mas de repente, como disse o George, a Márcia, ele se rebelou e saiu para a vida, pegou a parte dele e saiu. E esse arrependimento que depois fez ele voltar. Então, olha só, eu tenho um trechinho aqui da parábola de Lucas que diz assim, né? Entrando então, o filho pródigo, né? Que pródigo, né? No sentido de esbanjador, isso que é, se nós for procurar no dicionário, é isso, né? Não confundir com prodígio. Não, exatamente, não confundir com prodígio, né? Então esse filho pródigo diz... Prodígio foi o que ele fez, né? Entrando então em si, olha só, entrando então em si, o que é isso? É busca de reflexão, do autoconhecimento. Pare um pouquinho, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Para onde é que eu estou indo, afinal? Onde é que eu cheguei? Essa reflexão, entrando então em si, primeiramente voltou-se para si, só assim para voltar ao Pai. Então, porque ele sentiu a falta do Pai. Vamos pensar assim, ele sentiu a falta do preenchimento que o Pai estava fazendo na vida dele e que ele só descobriu depois que ele se afastou e entrou um vazio na vida dele. Porque muitos poderiam estar pensando assim, mas ele voltou porque ele não tinha quem sustentasse, desse dinheiro dele, ia ficar na rua, ele veio para a casinha do pai. Mas aquela necessidade fez com que ele compreendesse que o pai dele estava dando o necessário para ele, né? E ele precisou se afastar achando que os seus próprios recursos dariam conta. Só que é um recurso material, acaba. E muitos se enganam nesse sentido, achando que eu não preciso de Deus, de ninguém, eu me basto, mas te basta com o quê? Com os teus recursos materiais. E quando eles acabarem? E aí? Para onde é que tu vai correr? Para onde é que Viktor Frankl falava do supra-sentido, que quando a gente, por exemplo, perde o sentido da vida, a gente entra num vazio muito grande e a gente não encontra recursos para aliviar, né? Muitas vezes recursos materiais, a presença que tinha de alguém não tem mais, um recurso financeiro que não tem mais, e para onde é que tu vai correr agora? Então também pode estar simbolizando essa necessidade, esse vazio que ele acabou sentindo lá por abandonar o pai, né? E ele retornando, porque ali tem o conforto, ali tem a guarida. Sim. Né, que muitos querem. E ainda diz assim, ele se via agora numa situação de terrível constrangimento e miséria. Terrível constrangimento, né? Essa é a parte mais difícil, né? Essa é a parte que mais dói, né? Poxa vida, o que eu fui fazer? Eu acredito que tu encarar o teu orgulho é um... E nesse momento, a gente até entende que ele poderia ter tomado até uma decisão drástica. Ele poderia até se suicidar. Como ocorre muitas vezes. Como ocorre dentro da situação de desespero. Né? Um desespero tão grande que ele não vê luz. Né? Sim. Mas aí vem a figura do pai, que representa para nós o pai maior, Deus, né? Que nunca, nunca, nunca nos abandona e nunca nos dá carga mais pesadas que os nossos ombros possam suportar. Né? E pode trazer a ideia também de que só o filho mais novo era o imaturo, o mais velho também era. Só que cada um na sua imaturidade. Sim. Porque o mais velho pode estar representando quem? Aquele que quer servir a Deus, a Jesus, e acha que tem um compromisso direto com Deus e com Jesus, como ele era fiel ao pai dele. Mas quando chegou o seu irmão precisando de auxílio, o que ele fez? Se rebelou. Ele nunca tinha sido testado numa situação que ele precisava perdoar. Sim. Né? É a primeira vez, talvez, para ele que ele se defrontou com isso. Opa, eu não perdoo. Ele se sente injustiçado, mas como? Eu estava aqui o tempo todo do teu lado, eu te auxiliei, fiz todo esse processo de participar da construção de tudo isso, não me ausentei, não rompi, não matei em vida meu pai, né? Não botei fora o que era nosso, e agora ele volta e para ele dá uma festa e para mim nunca foi dado nada, mas você tinha que, você poderia usufruir de tudo, não teria sido impedido de dar uma festa, de compartilhar um bezerro com seus amigos, não teria sido impedido. E o pai justificou, esse meu filho, esse teu irmão, esse meu filho estava perdido, foi encontrado, nós precisamos celebrar. Estava morto e agora
e agora Viveu. vive, né? Precisamos celebrar. Então, é muito importante essa questão. Essa parábola nos traz reflexões profundas mesmo, né? Sim. De nós realmente termos humildade, né? De quando a gente, quem não errou, né? Acho que todos que estão conosco, que nós todos erramos, né? A gente ter humildade, né? Ter humildade de dizer, puxa vida, esse caminho eu não quero mais, esse caminho não me faz bem, né? E interessante, né, que ele quebrou o orgulho dele, né? Ou seja, ele rompeu as barreiras do orgulho. E era disso que Jesus falava quando ele dizia, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que tomam conta dos seus, que tomam ciência dos seus erros, aqueles que passam a ter a noção maior da sua ignorância, e é nesse momento que tu abre as portas para te aprender mais, para te ser auxiliado, ser ajudado, porque tem muita gente que ela desenvolve dentro da cultura de uma família, que ela que tem que suprir todo mundo, que ela que tem que ajudar todo mundo, que ela que tem que botar todo mundo embaixo das asas, né? E ela acaba vamos dizer assim, assumindo um compromisso muito maior e se sobrecarregando. Mas é importante a gente compreender que às vezes a gente precisa de ajuda também. A gente precisa de colo, a gente precisa de aconchego, a gente precisa de um ombro. E muitas pessoas não pedem isso com medo de se passarem por frágeis. Com medo de que as pessoas vão... Bom, se eu me passar por... É igual o pai diante de um filho pequeno. Tem pais que dizem, não, eu não posso me mostrar frágil diante do meu filho, porque se eu sou a maior referência de força, de coragem dele, se ele olhar para o pai se fragilizando e fraco, ele diz, o que vai sobrar para o guri? O guri vai se desesperar. Então ele precisa manter aquela imponência ali para transmitir segurança. E tem muita gente por aí que leva a família nas costas, leva todo mundo nas costas, com essa ideia de que ele tem essa obrigação. E aí quando vê, tá tendo um infarto logo ali, Sim. tá tendo desenvolve hipertensão muito cedo, porque não consegue afrouxar as rédeas, não consegue... E esse não seria só o pior, né, Diógenes, desse processo todo. Penso que essa postura de você carregar nas costas, de certa maneira, e se manter nesse processo, permitindo certos abusos, inclusive, leva outra queda também. Porque esse grupo todo não vai conseguir crescer por si mesmo enquanto tiver exatamente. Toda aquela postura conivente ali, e a gente confunde dependência, né? Pouco, porque há um processo ali, de certa maneira, de acomodação do pai, da autoridade, que deveria, com firmeza, né, com equilíbrio, com amorosidade, mas dar os devidos limites, e não há problema nenhum nisso. É preciso dizer não, é preciso ponderar, é preciso trazer qual é a realidade, qual é a diretriz. Ei, peraí, minha casa, minha lei, quando quiseres fazer do teu jeito, da tua forma, terás estrutura, creio eu, para conseguir fazer isso e suprir com as responsabilidades, arcar com todo o processo. Enquanto estiver sob minha dependência, as exigências são um pouco diferentes ali na possibilidade de serem atendidas. E a gente não pode perder de forma nenhuma esse senso de diretriz. Eu não estou aqui para ser amiguinha da minha filha, do meu filho, daqueles que estão sob minha tutela. Eu sou aqui responsável por um processo muito grave, colaborando com Deus no processo educacional na parte que me toca. Eu estou aqui para ser mãe, porque amiguinho está junto quando o cenário está favorável. Pai e mãe, aqueles que estão ali na condição de educadores, que estão auxiliando naquele processo, estarão lá de braços abertos como esse pai, no momento em que ele perdeu tudo e pôde voltar para casa. Ele não teria podido voltar para casa de um amiguinho, se ele tivesse botado fora os bens desse amigo. Certamente não. Então, nos traz ali uma reflexão muito importante, que a gente não abdique da nossa responsabilidade, a parte que nos toca nesse processo de condução dessas almas. Ali pensando agora naquele filho adolescente. Com amorosidade, sim, ok, queres fazer do teu jeito, ok, tem liberdade para isso. Haverão consequências, a situação é essa, vai haver orientação, eu vou estar aqui para o que precisar. Mas também eu não vou permitir que esse filho volte 50 vezes no mesmo processo, sem trazer uma incisiva um pouco diferente no processo educacional a cada momento. Talvez se aquele filho tivesse novamente praticado os mesmos atos, voltado para a vida, retornado à casa do pai, a recepção aconteceria, todo o acolhimento, com certeza, inúmeras vezes, porque é isso que Jesus quis deixar para nós registrado, o pai estará sempre de braços abertos, porém,
O processo educacional, Uhum. ele vai se tornando mais Sim, danoso, mais sim. doloroso, mais difícil. A consequência do processo e a necessidade da colheita se dá no outro Talvez patamar. na segunda vez não ia ter novilho gordo, né? Porque aqui a reclamação que está na parábola, o filho diz assim, o filho reclamou, né, que ele nunca recebeu nem sequer um cabrito, e agora o outro recebe um novilho gordo. É o contexto da época, né? E aí a resposta que nós comentamos, que é interessante, que está na parábola, né? Filho, tu estás sempre comigo. Eu sempre estive a teu lado. Né? Não enxergou isso, não valorizou isso. Tu sempre esteve comigo. Né? Nós estivemos juntos. Né? E tudo que é meu é teu. Tu compartilha da presença de Deus, ele se afastou. Né? Sim. O filho mais novo se afastou. Sim. Eu lembro do quadro que tem lá no Lar de Joaquina, lá onde a casa de vocês lá. Tem o quadro que tem lá na Capela Sistina. Uhum. Deus, Isso. Deus com o dedo assim e o outro assim, encolhidinho. Ou seja, esse aqui tá sempre pronto. É aqui que muda. É verdade. Né? Então ele disse assim, né? Tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa. Pois esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Né? Então, isso é algo que realmente traz reflexão. Né? Porque o grande desafio, como a Marta estava comentando, e eu estava lembrando disso, o grande desafio para os pais, pai e mãe, é ser terno, mas firme. Né? Ternura com firmeza. Né? Juntar esse equilíbrio, né? Porque existe realmente essa grande responsabilidade que nós pais, mães, vamos ser cobrados. Né? Porque eu entendo, né? O lar é o grande laboratório, né? onde as frustrações precisam acontecer. Porque depois, adiante com o adulto, aí vem a madrasta, né? A vida é uma madrasta, né? E ali está a mãe e o pai para acolher, para ensinar, para apontar caminho, né? Então, realmente, hoje, essa correria de hoje, eu fico preocupado, né? Há uma falta, a pessoa diz, eu não tenho tempo, mas tempo é uma questão de prioridade. Quais são as tuas prioridades, tu vai arrumar tempo, com certeza. É verdade. E o que levou esse pai a dar essa herança antecipadamente? Eu acredito que ele queria que, já que o filho quer bater a cabeça, bate. É a liberdade. Usa então o livre-arbítrio. É o que Deus faz conosco. Nós temos livre-arbítrio, liberdade. Ele não vai ficar implorando para te não errar. Ele vai, pum, se tu quer, vai, porque tu precisa aprender, tu precisa quebrar a cara. E não esqueçamos que aquele pai ali representava Deus, né? Sim. Exatamente. Que via onde tudo ia terminar, o quanto de crescimento ia ser propiciado ali, não apenas para o mais novo, como para o mais velho também. Essa fala do Jorge que trouxe no início com relação ao filho mais velho, realmente ela é a que mais me impacta na parábola, de fato. Porque às vezes a gente não é submetido a algumas situações da vida. Ele estava ali sob as asas do pai, ele não tinha sido testado e experimentado. Quem garante que esse jovem mais velho não teria lá fora no mundo se perdido ainda mais e talvez não tivesse a grandeza do filho mais novo para reconhecer suas dificuldades e retornar. Porque realmente isso é algo bastante difícil de acontecer. Essa fala do Jorge nesse sentido nos traz a reflexão justamente, até foi falado, com relação a quantas pessoas hoje não conseguem superar um desafio da perda de dinheiro, de uma crise financeira, de um revés da vida e envereda para os caminhos do suicídio, né? Não tendo coragem de enfrentar aquela situação. O que vão pensar de mim? Como assim perder tudo o que eu tinha e agora ter que começar de novo? Arregaçar as mangas, ir para a lavoura, que talvez fosse uma segunda vinda desse filho mais novo, num pedido novamente do pai, digamos que botasse tudo fora de novo e retornasse. Talvez, não, aqui tu não vai ser meu empregado, tu é meu filho, tu vai assumir teu papel de filho. Mas talvez numa nova oportunidade você vai trabalhar junto com os colaboradores da fazenda, sim, porque precisa entender algumas coisas de forma diferente. E às vezes perder significa ter que recomeçar dessa forma, arregaçar as mangas e ressignificar processos, né? Sim. Eu faço uma comparação agora, assim, se tu está, por exemplo, no alto de uma montanha, né, com um binóculo lá, e vai um carro em alta velocidade, e tu enxerga lá na frente que tem uma ponte quebrada, e que ele vai cair, tu pode
tentar comunicar, ó, cuidado a ponte aí, ó, tu te cuida na frente, não, deixa comigo. Eu sei. Então, assim, ó, a espiritualidade ela nos conhece, e nos conhece de muitas vidas. Né? Ela sabe os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Então ela nos adverte, olha, pensa bem, olha bem o que está fazendo. É a nossa consciência que fala, né? Abafa o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu e fala, mas é que às vezes nós muitas vezes não damos ouvidos para a nossa consciência. Porque se nós realmente refletíssemos mais, parássemos mais para pensar, a gente não cometeria tantos erros, né? E mostra aí também, os desejos primitivos ali se sobressaindo à razão. Porque esse filho estava com tanta vontade de viver a vida, talvez, de experimentar coisas que ele imaginava. Estava alucinado pelas coisas materiais, pelos prazeres mundanos, né? Exatamente, e isso tem acontecido muito. Acontece, faz parte do processo evolutivo também, né? Da gente experimentar o mundo material até a gente fazer um juízo de valor, até a gente pegar e colocar na balança. Enquanto a gente não experimenta, nós não temos como colocar na balança. Então, assim, tem uns que logo já percebem, tem outros que entram numa hipnose materialista que vai descobrir só quando já está lá nas últimas. Então, nesse caso, o filho, ele sai praticamente cego, né? Recebe, e é interessante, a herança antecipada, ou seja, não está na hora ainda, mas eu quero. Usa o teu livre-arbítrio aí, vai. Isso tem muito a ver com a questão da disciplina, né? Tu pega uma caixa de bombom na frente de uma... É imaturidade mesmo, porque tu pega uma caixa de bombom na frente de uma criança e diz pra ela, tu quer essa caixa de bombom agora ou aquela bicicleta que tu tanto queria no fim do mês? Ela vai dizer a caixa de bombom. Não existe no fim do mês pra ela, né? Não existe a caixa de bombom. Existe um momento presente. Claro, porque ela não tem maturidade ainda, né? Essa disciplina de regular o seu emocional, os seus impulsos para dizer, tá, tudo bem, eu tô salivando por esse bombom, mas... é a bicicleta, vamos esperar um pouquinho, né? E essa impulsividade, essa falta de autocontrole que levam as pessoas a buscarem esses prazeres que lá na frente eles vão descobrir que não valeu a pena. E às vezes não é tão na frente, né? Às vezes já é logo. Já quebra a cara. É que nem tentar matar a sede com a água do mar. Tu vai começar a tomar e tu vai cada vez ter mais sede. Com Coca-Cola. Ou com Coca-Cola. Exatamente. Então, não sei se temos mais alguma coisa sobre essa... Claro que teríamos, né? Mas, assim, do básico que nós poderíamos comentar sobre essa parábola, né? Que traz tantas reflexões para nós, né? Nos dias de hoje, nos dias atuais. Mesmo sabendo do contexto da época, né? Jesus, com a sua capacidade, assim, que a gente nem consegue descrever, né? Tão grande, ele já fazia algo para todos os tempos, né? Para ser usado em todos os tempos, né? Com certeza. É algo... que está sempre atualizado, as parábolas de Jesus, né? E nós vamos continuar falando aqui de parábolas, né, de Jesus. Eu acho que a parábola do bom samaritano, nós não falamos ainda também, né? Não. E é uma parábola que traz muita reflexão também, né? E eu acho que a gente gostaria até de ter feedback, né, sugestões, de ver se estão gostando, se é mais parábolas, né, para a gente dar a continuidade, né? Tem tantas parábolas, as pessoas podem até sugerir ali, né? Reforçando sempre. Se entrar ali no YouTube, escrever Despertar Espírita, vai aparecer um mix, vai aparecer ali em laranja, né, Despertar Espírita, um mix dos programas que nós já fizemos. Com os títulos. Com os títulos, aí vai estar ali o título de cada programa já está na frente, que a gente organizou para ser primeiro, já para ser fácil de buscar, como se fosse um índice, né, vai ali ligeirinho, pá, encontra. E também tem o nosso Instagram, Despertar Espírita 2023, né, então... Quanto mais a gente tiver seguidores, quanto mais as pessoas também ir lá no YouTube, ir no sininho, comentar, curtir, isso vai fazendo com que a nossa mensagem vá para muito mais pessoas e torne mais relevante o que a gente fala aqui. E eu tenho ouvido comentários muito interessantes em relação também à TV Diário, né? Muitas pessoas assistindo, né, no sábado às 10h30 da noite, né, na NET, no canal da NET, e também nos domingos às 11h, né? E ainda há algumas reprises durante a semana. Então, se gostou, se está assistindo, fala para o amigo, fala para a amiga, né? Convida mais alguém, né? Nos traz essas reflexões, nos traz essas informações, que isso é muito importante. Ajuda, né? Mas eu preciso também aqui
trazer uma mensagem de um dos nossos telespectadores, o seu Lélio, que eu falei pro Jorge, botei no grupo, que o seu Lélio me encontrou no centro e perguntou se eu era o Diógenes, eu disse que era. Aí ele disse que assiste o nosso programa sempre, todos os programas, e ele disse que o programa tem ajudado muito ele porque tem aberto os horizontes. Foi assim que ele disse. Ele fez eu enxergar a vida de forma diferente. Ele até deu o exemplo da viseira de cavalo. Tirou as minhas viseiras, então eu consegui olhar mais longe. E ele disse que eu preciso também conhecer os outros, que é o Jorge, a Márcia e o Vicente. E a mensagem que ele deixa: não parem, sigam. Sigam, porque assim como tem me ajudado, certamente tem ajudado outras pessoas, né? Então, e eu disse para ele, esse é o objetivo do Despertar, é fazer com que as pessoas consigam refletir um pouco mais sobre a vida para encontrar um verdadeiro sentido do porquê está aqui, né? E despertar para o dever de cada um aqui. Então, um abraço para o seu Lélio, certamente ele está nos assistindo. Isso é importante, né? Eu vejo muitas pessoas desesperançadas, né, com a questão do que está acontecendo hoje na humanidade, né? Poxa vida, mas parece que nós estamos regredindo, olha só, ninguém respeita ninguém, todo mundo é egoísta, né? Nós estamos vivendo um momento de turbulência, realmente estamos, mas nós não podemos esquecer que se nós compararmos a Terra com uma grande nau, Jesus está no leme. Sim. E nós estamos nesse momento de transição planetária e as coisas às vezes têm que chegar a um ponto que se torna insuportável para que nós nos dê conta que nós precisamos nos dar as mãos, que nós precisamos ser mais solidários e menos competitivos, né? Por isso que é necessário o escândalo. Como é que é? Ai que venha o escândalo, não é que o escândalo é necessário, mas ai que de quem provoque. De quem provoca o escândalo, porque a lei de causa e efeito está aí. Né, como um recurso pedagógico para restaurar, para corrigir, para voltar ao equilíbrio. Então, como o exemplo do filho pródigo, né, a lei de causa e efeito, no sentido dele ter se desviado de uma lei de Deus, né, pelos seus impulsos, e ali na frente o sofrimento veio para impulsioná-lo, e não para levá-lo ao desespero, né, e à desistência, que é o que tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas muitas vezes interpretam o sofrimento como um estado de perdição. Eu sou um projeto que deu errado, eu já não sirvo mais para nada, como se fosse eu estou no lado errado da vida. Isso é muito comum. Se eu estou sofrendo, eu vejo meus amigos bem, e daí a rede social vem e estimula ainda mais. Mostra, né? Uma maravilha. As pessoas lá tiram uma fotinho com o seu cappuccino, aí depois que tira o celular vai para a cama chorar. Né? Mas a fotinha tá muito bonita. É uma ilusão. E as pessoas vão tendo essa ideia de que todo mundo tá feliz e eu não. Então, peraí, se todo mundo tá feliz e eu não, então eu que tô errado. Eu que tô falhando. Eu que tô fracassando no meu projeto de vida. E elas não entendem que aquele momento ali é um momento extremamente importante, porque é um momento de profunda reflexão. Tu tá diretamente em contato contigo. Sim. E outra coisa que é importante, né, Diógenes, buscar ajuda. Porque Exatamente. nós, homens, ainda temos um preconceito muito grande, né? Existe essa psicofobia, né? Que a sociedade considera que aquele que está, por exemplo, deprimido, ele é fraco, é doente mental, é louco, né? É frescura. Exatamente. Na verdade, nós precisamos, é um gesto de coragem pedir ajuda, buscar ajuda. Exatamente. E eu costumo dizer assim, a pessoa que busca por ajuda, ela não está mostrando que ela é fraca ou que ela é louca. Não, é bem pelo contrário. Ela ainda... Aquilo ali é uma demonstração de saúde mental, porque ela ainda está buscando se salvar. Exatamente. A pessoa que ainda busca se salvar, ela está... É a lei da conservação, né? Ela está respeitando a lei moral de conservação. Ela está buscando se salvar. Então, isso é uma manifestação de saúde mental. Ela está indo ao encontro de um auxílio, de uma ajuda. O problema é quando a pessoa perde até isso. Quando ela simplesmente desiste de si mesmo, né, se joga pro nada e diz, desisti, larguei de mão. E para aquela... Ela está buscando ajuda, ela já acessou um conteúdo importantíssimo em si, como filho mais novo, que se dá conta, né, Jorge? Isso é o dar-se conta. Esse dar-se conta, caiu em si. Se ela está buscando ajuda, ainda que com sofrimento, ela caiu em si. Quantos de nós finge para a sociedade uma situação por conivência, por aparência, por máscara, e vai passar a vida sem cair em si? Exatamente. Sem precisar fazer esse movimento, não porque está bem e porque já é grande, mas porque é hipócrita.
é porque não acessa seu próprio conteúdo, ou porque por algumas razões Por medo, foge né? desse contato por medo, ou por uma série de questões e gatilhos que ele não quer acionar e acessar, enfim, inúmeras situações, mas aquele que já mostra sua dificuldade e sua dor, e consegue ter a grandeza de pedir socorro, tá, às vezes, muito à frente daqueles que a gente louva como sendo uma pessoa lúcida e coerente diante da sociedade. E que não demonstra um sofrimento, né? Mas por dentro tá... Sim, e outra dica importante, a gente que está trabalhando com o Diógenes também na questão de prevenção do suicídio e valorização da vida, é muito importante tu ter colocado à disposição do outro, né, com tempo, com respeito, mas é muito importante, mais importante ainda, tu dizer, olha, hoje eu tô liberado, eu vou contigo lá na casa espírita, eu vou contigo lá no psicólogo, no psiquiatra, que hora? Já vamos marcar uma hora que nós vamos junto, não abandonar a pessoa, né? Porque senão tu diz, não, conta comigo e né? Nós temos que estar presente. Eu já ouvi muitas pessoas de família dizer, eu joguei a toalha, não tem mais o que eu fazer, o que eu possa fazer. Tem, não desista, porque realmente, né, essa amorosidade, esse acolhimento vai vencer. Esse tema conecta com o que vem no segundo bloco. A gente encerra esse primeiro agora e na sequência seguimos falando sobre esse assunto que vai se conectar com uma passagem do Cristo ali, onde ele faz um convite a cada um de nós também, a partir daquela incisiva com um personagem que nos possibilitou uma reflexão diante da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Cansado de ir em diversas lojas para encontrar produtos de limpeza? Não pense duas vezes. Na Mecal Química você encontra tudo o que precisa em acessórios, equipamentos e uma enorme variedade de produtos de limpeza em geral. E o melhor, tudo com preço de fábrica e garantia de qualidade nos produtos de marca própria. Somos uma empresa certificada com o selo ISO 9001. Entre em contato pelo WhatsApp ou venha conferir todas as nossas opções em solução de limpeza, diretamente na loja. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Sim, então a partir de agora, nós iniciamos, né, o segundo bloco, né, falando de uma passagem muito, muito importante, que também nos traz bastante reflexão, como nos disse a Márcia no bloco anterior, sobre Lázaro, né? Nós podemos dizer até que seria um dos melhores amigos de Jesus,
Tamanha era a admiração que Lázaro tinha pelo mestre. E é onde ele se reconfortava nas suas caminhadas, era na casa de Lázaro, porque ele sentia daquele amigo um amor puro, um amor verdadeiro, né, que o envolvia e reabilitava Jesus. Né? Então é muito importante ter um amigo como Jesus tinha Lázaro, né? Exatamente. A história de Lázaro mostra o quanto aquele fim que muitas vezes a gente imagina não existe. Né? Principalmente quando alguém está em profundo sofrimento. Como se não existisse um retorno, como não existisse uma nova possibilidade. Então, essa ressuscitação, ou essa ressurreição, né, que traz a mensagem de trazer o morto à vida, traz essa ideia de que nós sempre temos uma possibilidade de ressuscitar espiritualmente, falando assim, não fisicamente, porque a gente sabe que não há essa possibilidade, mas a mensagem traz a possibilidade de voltarmos à vida espiritual, quando a gente já está totalmente mergulhado na desistência, no sofrimento, né, e como se não tivéssemos mais outra alternativa. Então, essa mensagem ela é muito profunda, porque ela nos traz uma esperança muito grande, né, e que sempre há uma mão estendida para nós em qualquer momento que seja, porque fisicamente a gente pode se sentir muito sozinho, realmente, né? Mas quando a gente desenvolve a espiritualidade e a gente transcende a nossa existência, a gente começa a descobrir que sempre tem algo a mais e que tem uma mão estendida ali e que nunca vai recuar e que só depende da gente dar essa possibilidade, né? E que foi o que Jesus, a segunda passagem, 4 dias, mas isso é algo que dá pra gente debater também. Olha. Mas Jesus chegou com um pouco, entre aspas, de atraso, né, segundo eles, e mesmo assim conseguiu. E olha só, porque essa passagem é narrada por João, o evangelista, né? E ele tem uma citação que diz que comenta, né, que Jesus chorou. Né? Jesus chorou. E aí a pessoa, poxa, realmente é um amigo tão grande, né, que Jesus chorou. Mas o que diz a passagem é que Jesus chorou de compaixão de ver as pessoas não acreditarem na vida após a morte, né? Que a vida não termina ali. Isso foi assim triste para ele, que ele percebeu quantos séculos ainda eles vão sofrer por isso, né? Sem compreender que não existe morte. Né? É uma grande reflexão para nós, que João nos traz, né? De realmente, poxa, mas ele chorou porque era amigo. Não, tudo bem, ele era um grande amigo, mas ele, no íntimo, ele tinha certeza do reencontro, né? E já tinha tratado sobre isso com aqueles mais próximos ali, né, Jorge? Jesus já estava naquele ambiente, Lázaro realmente era da convivência, era aquela pessoa com quem Jesus gostava de conversar, de estar, de se recolher no ambiente doméstico dele, daquela troca. Então, aquele grupo mais seleto que estava ali mais próximo de Lázaro e sofria profundamente, tinha escutado diretamente da boca do Cristo sobre essa vida, sobre a continuidade, sobre essas verdades, num magnetismo tamanho. E ainda assim estavam ali num sofrimento de apego e alguns sentimentos no sentido, poxa, Jesus que poderia saber de tudo que estava acontecendo, que era amigo, não estava aqui, demorou tanto para chegar. Marta indignada. Os questionamentos, e indignação. Jesus chega e se depara com aquela realidade, quando tem todo um ensinamento por trás, inclusive para esse tempo dado. Pois é, aí nessa questão dos 4 dias, porque quando a notícia chegou, porque naquela época o mensageiro ele ia a pé, correndo para entregar a mensagem. Mas Jesus não tinha como saber. Claro que tinha. Modelo. Não, claro que tinha. Estou dizendo, claro, né, que as mensagens eram assim. Ele levou 1 dia e meio para chegar a Jesus. Sim. E quando ele relata que quando chegou a mensagem de Jesus, ele já tinha morrido. E aí Jesus ainda demorou mais 1 dia e meio para ir lá. E aí eles ficaram, essa indignação também, claro. Poxa vida, mas não vai lá, né? Não vai lá. Então, agora João fala que quando se rolou a pedra do sepulcro, se sentiu um cheiro. Já estava em decomposição. Porque o corpo ele já estava em decomposição. E aí as pessoas tudo, mas que chegou tarde, mestre, chegou tarde, né? E aí ele proferiu as palavras, né? Levanta-te e anda, né? Sai, venha. Venha para fora, Lázaro. Venha para fora, Lázaro. E quando Lázaro saiu com aquelas faixas, foi
aquele susto, ficaram mais assustados do que felizes, né? Verdade. Essa questão do tempo também traz a reflexão de que Jesus, apesar de saber de todo o processo, ele não impediu que as coisas acontecessem e seguissem seu curso natural, sem privilégios. Não é porque é meu amigo, né? Tem todo um contexto que precisa acontecer ali. Poderia ter se desdobrado e ido lá, mas a lição por trás ali era tão importante que não tinha necessidade disso acontecer, né? Não há privilégios. A espiritualidade maior não vai nos impedir de passar pelas coisas que precisamos passar. Era um instante de Lázaro, era um episódio pelo qual ele precisava passar. Foi um testemunho possível ali, em razão Sim, foi de um testemunho forte que balançou bastante na época, porque foram centenas de pessoas que assistiram. Exatamente, né, que estavam ali. E uma possibilidade ímpar, né? E interessante que Jesus, ao se aproximar também, que é uma reflexão que eu sempre faço nessa parábola, Jesus não faz um movimento mágico, porque naquele instante com Lázaro, Jesus já tinha andado sobre águas, transformado água em vinho, já tinha realizado inúmeras curas, com o episódio do filho de Nair, né? Já tinha acontecido também. Enfim, Jesus ali naquele instante já era quem era. Ele poderia ter aproveitado aquele instante para já mais um fenômeno aos olhos de todo aquele público e feito as pedras levantar, as coisas acontecerem como mágica, para verem a capacidade fluídica que ele tinha para dizer quem era. Mas Jesus não faz esse movimento. Jesus faz o que lhe compete fazer, naquilo que cabe a ele fazer, e não impede que ninguém faça aquilo que pode fazer e tem condições de fazer para auxiliar o próximo ali, inclusive, retirando as pedras. Retirem as pedras, porque isso vocês podem fazer. E quando Jesus foi chamado ali, que eles ficaram indignados, que Jesus não saiu correndo, não se mexeu, né? Aí a passagem de João diz assim: o profeta de Nazaré o sossega. Diz, calma, despedindo-o com certeza de que aquela enfermidade não levaria à morte. Então, na doença nos leva à morte aparente do corpo físico. Essa é a mensagem, né? A vida continua. Então, não tem que ter correria, desespero, gritos, né? Nós temos que encarar isso Leon Denis nos coloca, né, que as religiões, claro, tudo no seu tempo, mas a maioria das religiões fizeram um desserviço em relação de criar um tumulto, um pânico tão grande em relação à morte, né? Então, hoje, para naturalizar a morte, não é o espiritismo nesses quase 200 anos que consegue, é um processo que a gente vai começar a encarar. Sim, nem se compara, né? Tem aquela passagem do reencarne de Segismundo, que o pai dele foi induzido a um estado de letargia para poder auxiliar Segismundo no seu reencarne, e que a espiritualidade tem essa possibilidade de induzir, né, alguém a entrar nesse processo e entrar numa aparente morte, né? E lembrando desse caso e trazendo também a passagem em que Jesus, vou ver se eu acho aqui de novo, só para eu trazer bem direitinho, em João 3,4, quando Marta e Maria foram procurar Jesus, diz assim: mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus diz, ao ouvir isso, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, no caso ele ali, seja glorificado por ela. Ou seja, ele, todos, né? Seja glorificado por ela. Esse é o meu entendimento, não sei se vocês compreendem. Porque eu fiz uma associação, que naquele momento a espiritualidade poderia, né, ter colocado Lázaro num estado letárgico para poder propiciar e cumprir essa mensagem. Assim como foi o caso do cego de nascença, né? Que ele veio para poder contribuir com Jesus naquela prova de poder e, segundo eles, me fugiu a palavra agora, de milagre, né? Então, nesse caso, a mensagem que Jesus traz é que não, ele não está morto. Ou Jesus já sabia, né? E desde o primeiro momento, Jesus nunca afirmou que ele estava morto, né? Sim. Lázaro não morreu. Ele dizia,
E aí, o Espiritismo, ele trata da catalepsia, né? Nesse episódio aí, envolvendo. Lázaro estaria num processo cataléptico, até porque E naquela época... Jesus não veio para derrogar as leis da matéria. Pelo contrário, ele veio para trabalhar todas elas. Pois é, a Jesus tinha um conhecimento tão grande da química, da física, Não, da teria natureza, de condições, tudo, mas- que ele passava a mão no leproso e onde ele tirava já estava curado. Entende? Isso é um poder que para nós é que nem mostrar a pólvora para o índio e colocar, pum, explodiu, é mágico. Sim, com certeza. Se ajoelhavam, os índios se ajoelhavam, não, né? Porque não compreendiam. Espelho. O espelho, aquilo ali, meu Deus. Então, assim, nós ainda não temos condições de compreender todos esses processos. Né? Mas Parece mágico. Parece mágico, né? Mas tem explicação, sim. Né? Com Tem certeza. explicação. E aqui no capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, quase todos os capítulos são escritos por Lázaro. Né? Olha só, ele fala da afabilidade, doçura, né? Ele fala aqui da obediência e da resignação, Essa é a minha né? fala de hoje. da lá, paciência. Né? Então, Lázaro é um dos... Quando se fala da pleiade de espíritos da verdade que fazem as obras básicas, eles estão presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, dando essas explicações de um espírito muito evoluído. Né? Então, Lázaro também veio com essa missão. Não pensamos nós que isso foi um acaso. Lázaro também estava preparado para isso. Tanto é que depois que ele reviveu, vamos dizer assim, ele participou de muitos locais ainda, e dando depoimentos sobre a sua fé, e quantas pessoas ele convenceu. Né? Foram muito bem preparados, né? Jesus escolheu, Eu não estou sozinho. Deu testemunho, né? Uma fala do Jorge aqui me chamou bastante atenção com relação a que ele já estava num processo de putrefação da carne, iniciado naquele momento em que abre a pedra, né? Um convite a uma reflexão nesse sentido, porque até mesmo a partir de um processo de podridão, a gente pode reviver. É interessante Ainda isso, assim, né? já no momento de tamanha dificuldade, aonde parece que está tudo perdido, não tem mais jeito, já está apodrecendo, inclusive, deixa ali. Aquele indivíduo levanta e anda. E quando se falou, né, do projeto divino, que o Diógenes falou que são projetos, eu sou um projeto que não deu certo. Deus não faz projetos que vão O engenheiro que vão é dar perfeito, errado. né? Ele é perfeito. Todos os projetos divinos, todos nós somos projetos divinos feitos para darem certo. Nós é que nos equivocamos, erramos caminhos, né? Cometemos erros, mas certamente, né, isso todos nós seremos um dia espíritos puros. Agora, a escolha dos caminhos através do livre-arbítrio é nossa. Só vai interferir o tempo. Só o tempo. Só uma questão É o de tempo. E por isso que aqui fala que Jesus chorou, porque ele disse, quanto tempo ainda vão para entender que a morte não existe? É verdade. Eu costumo dizer que o melhor, quando a gente está em profundo sofrimento, o melhor lugar que essa pessoa pode estar é no fundo do poço. A pessoa que está em sofrimento, o melhor lugar que ela pode estar é no fundo do poço. Tem uma mola lá aqui. Porque quando chega no fundo do poço, não adianta mais. Essa pessoa, o próprio sofrimento vai obrigar ela a olhar para cima, porque ela vai entrar num desespero, para baixo não vai mais, para o lado não tem, para cá não tem. Só para cima. O próprio sofrimento, na busca pela sobrevivência, vai fazer ela buscar algo maior, a luz, e ela obrigatoriamente vai olhar para cima. É igual tu tá ali perseguindo um gato, né? Tu quer pegar aquele gato, daí tu embreta o gato num canto. O próprio medo do gato faz ele te enfrentar, o próprio medo do gato faz ele buscar a fuga ou tentar se desvencilhar de ti, porque enquanto tem lugar para ele ir, vai, né? Mas quando ele embretou, o próprio medo faz ele reagir. Então é isso, muitas pessoas quando elas chegam no fundo do poço, pode dar essa sensação de que a pessoa, pronto, agora acabou, né? Não tem mais. Tem sim, né? É só olhar para cima. Tu tava numa situação boa e foi descendo, então quer dizer que tu pode retornar, né? E o próprio pai da logoterapia, né, que tu sempre cita, né, Jorge, que a gente temos em comum uma paixão por ele, né, Viktor Frankl, que tem um livro Em Busca de Sentido, que é um best-seller já lido por mais de 20 milhões de pessoas, que a gente recomenda, né, ele está disponível na internet, esse livro, Em Busca de Sentido, né, de Viktor Frankl. Ele afirma que o trauma, na verdade, ele é feito para nós crescer.
né? Ele tem um sentido maior para o crescimento, né? Claro. Tem uma necessidade que traz crescimento, né? Então, agora, é claro que nós vamos encarar, como é que nós vamos encarar? Como castigo, né? Sim. Como algo insolúvel, ou vamos perguntar o que eu preciso aprender com isso que eu ainda não aprendi. É o caso de Otávio, nos Mensageiros. Sim. Teimoso, 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 teimoso. Aí quando ele tava lá, mergulhado na lama, na pior, ele não aguentou, né? Chegou a hora que ele pediu ajuda, né? É verdade, né? Bom, nós estamos chegando ao fim, né, desse nosso encontro. Tivemos algumas considerações finais para fazer, né? Para a gente sempre poder ter essa consciência de que, pior que esteja a situação, por mais difícil que esteja a situação, a gente nunca está sozinho. Eu sei que o desespero é algo horrível de se sentir, que a desesperança, a angústia é um dos maiores, se não o maior desafio do processo humano, né, da nossa caminhada, mas que a gente compreenda que a espiritualidade nunca vai nos desamparar, né, que a mão estendida do amor ela vai estar sempre ali em riste para o nosso lado, esperando só, né, um pequeno gesto, e esse pequeno gesto faz com que a espiritualidade venha com tudo te auxiliar, te amparar, porque ela também está em aflição. Quando ela te vê em aflição, ela também fica em aflição, só que ela está envolvida por um amor imenso para querer te auxiliar. Mas, como o próprio Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajuda. Se tu não quer ajuda, se tu bloqueia isso, ninguém vai interferir no teu livre-arbítrio, ninguém vai corromper o teu livre-arbítrio. Mas que tu tenha essa liberdade, né, de pedir essa ajuda. O próprio Viktor Frankl fala, né, que ele vai falar que a vida pode ter tirado tudo, absolutamente tudo, como tiraram dele lá. Tiraram a dignidade, tiraram o nome, tiraram a roupa, tiraram tudo. Mas a única coisa que não tiraram dele foi a liberdade que ele tinha de escolher qual postura assumir diante do sofrimento. Essa liberdade ninguém nos tira. Verdade. Né? Então que a gente possa sempre ter a melhor atitude, né? Que é não desistir. Né? Pegando esses exemplos que a gente trouxe, que do filho pródigo, que quando ele se rebelou, quando ele cometeu erros, e todo mundo comete erros, mas é importante também de entender que a gente não se define pelo erro. Deus, o nosso mentor espiritual, seja quem for, eles não nos definem pelos nossos erros, eles passam a nos definir, e a gente mesmo, a própria natureza passa a nos definir pela nossa atitude diante dos nossos erros. É isso que vai nos definir como espírito. E não o erro em si. Porque tem muita gente que se pune, que se castiga, né, que se desaprova profundamente porque errou. Mas o erro faz parte do pacote. Quem é que nunca erra? E vamos errar muito. Mas que a gente tenha consciência de que o que vai nos definir é a nossa reação. O que vamos fazer com isso? Nós vamos mergulhar na culpa ou vamos desenvolver responsabilidade? Assumindo que errou, porque isso é importante, né, é a aceitação do erro, mas com disposição para tentar consertar nos caminhos mais à frente. Maravilhosa reflexão, Diógenes. Eu encerro dizendo que a todos aqueles que se preocupam tanto com o mundo que parece de ponta cabeça, né, que tenham paciência, tenham calma, tenham resignação, né, porque realmente nós estamos caminhando para um mundo melhor. E se os maus exemplos influenciam, sejamos todos nós bons exemplos, porque eles vão influenciar ainda mais. Exatamente. Gratidão a todos. Despertar Espírita fica por aqui, mas a vida continua, como diz o nosso Vicente Paulo Bisonho, nessa e em outras dimensões. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.